Mas eu quero te mostrar como utilizar, então, informações que sejam úteis e que, ao mesmo tempo, atraiam clientes. Para isso, eu preparei algo realmente especial. Eu não sabia se eu ia poder mostrar isso aqui, porque é uma produção que não está só sobre o meu comando, existem outras pessoas trabalhando nisso, mas a gente testou no finalzinho de 2015 um modelo novo de abordagem de cliente através da internet, e a gente teve números fantásticos. Eu quero mostrar os números aqui para você, em termos de retorno financeiro, em termos de investimento que se demandou, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar, pelo menos vai ajudar todo mundo que quer utilizar a internet para atrair clientes. Então, vamos lá. Bom, se você é a primeira vez que está vindo aqui na nossa aula, ao vivo, saiba que em alguns momentos eu vou intercalar com o uso de slides. Nosso tempo de aula ele vai ficar em torno de 40 minutos. 40 minutos eu vou conseguir entregar tudo isso aqui para você. E de vez em quando eu vou intercalar o slide, de repente eu trago alguma coisa de volta aqui. Eu estou vendo que a Célia está aqui, Célia Caldeira, Cláudio Guimarães, Fabiano Cruvinel, Paulo Pagano, Daniela. Daniela, eu já comentei com ela. Daniela, só você atualizar, ela não está conseguindo atualizar. Tem que dar play também, tá, Daniela? Alguém escreve para a Daniela aí que tem que dar play no vídeo, porque às vezes ela não sabe disso, não está conseguindo ver. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, ok? Eu vou compartilhar e você já vai vai parar de me ver e vai começar a ver o meu slide. Então, agora você já está vendo já o meu slide. Hoje a gente vai falar sobre captação de clientes usando sites e redes sociais. E eu tenho um dado muito interessante para te dar: 84% dos clientes estão lá na internet, isso mesmo. Nossa aula ao vivo, hoje, dia 29 de fevereiro. Bom, se você já acompanhou a gente aqui, dia 17 de fevereiro, a gente falou de lucratividade e formação de preços. No dia 22, segunda passada, a gente falou sobre apresentação e negociação de planejamentos e orçamentos. Como aumentar fechamento. Foi uma aula muito legal, adorei falar com vocês esse dia. Como eu disse, foi o nosso recorde de 640 pessoas ao vivo. Espero bater esse recorde aqui hoje. Se você quiser compartilhar esse link lá no Facebook para ajudar a gente a atrair mais dentistas, chamem seus colegas, vai ser bem legal ter mais gente aqui, vai ser fantástico. Se você fizer isso, eu tenho certeza que eles vão ficar muito agradecidos com você, porque o assunto é útil, simplesmente por causa disso. E dia 29, que é hoje, vamos falar de captação de clientes usando sites e redes sociais. E na semana que vem, dia 7/3, a gente vai falar sobre como maximizar ganhos financeiros e viver exclusivamente do consultório odontológico com segurança e previsibilidade. Eu vou trazer para vocês o princípio do Open Doors. Muita gente ficou louca com esse negócio de Open Doors, porque é algo que realmente mantém o dentista com muita segurança financeira, é trabalhar o Open Doors. E eu vou ensinar o passo a passo de como fazer isso na próxima semana. Ok? Então, essas duas aulas já foi, e hoje a gente mata a terceira aula. Bom, como vai ser? A técnica é sempre a mesma, primeiro um embasamento teórico, depois eu mostro um exemplo didático para fins demonstrativos e mostro alguns casos práticos que a gente já tem aqui para entregar para você. Uma coisa que é muito importante no Odonto Branding é que a gente entrega aquilo que a gente testou, aquilo que a gente comprovou. Isso é algo que realmente faz um diferencial enorme. A gente não busca conhecimento enlatado e simplesmente joga aqui, porque a gente sabe o risco que é isso. Eu sou dentista, eu sou mestre em odontologia, sou mestre em implantes, sou especialista em orto. Eu sei muito bem como um dentista pode errar por pegar conhecimentos teóricos e tentar aplicar sem validação prática. Então, isso não acontece aqui no Odonto Branding, porque eu não vou expor ninguém que acompanha a Odonto Branding a nenhum risco profissional. Eu não vou fazer isso. Isso é muito interessante. Carlos está aqui do Paraguai. Seja bem-vindo, Carlos. Espero que você entenda bem o meu português, porque eu não sei, infelizmente, falar espanhol, mas seja muito bem-vindo. A gente tem alunos a gente tem aluno do Chile, a gente tem aluno da Itália e dos Estados Unidos, e eu acho que a gente teve da Angola também recentemente. Bem interessante, bem legal. Seja muito bem-vindo. Bom, por que é importante a gente trabalhar site? Como eu falei, 84% das pessoas pesquisam sobre necessidades bucais na internet. E essa pesquisa foi a Odonto Branding que conduziu, e a gente conduziu essa pesquisa com usuários de internet, ok? Então, obviamente, não é a população brasileira, não é 84% da população brasileira, é 84% das pessoas que têm acesso à internet. E se você
pegar dados do IBGE, eu não trouxe esses dados aqui para trazer, eu não trouxe os dados do Comitê da Democratização da Informática, que é o órgão oficial que regulamenta a internet no Brasil, o Comitê Gestor da Internet, mas ele já tem que basicamente 99% da população classe A brasileira acessa a internet e 98% da classe B acessa a internet. Na classe C, o volume é um pouquinho mais baixo, está em torno de 84%, 82% da população tem acesso à internet. Classe D diminui um pouquinho, classe E mais ainda. O fato é, os melhores clientes estão, obviamente, conectados com seus smartphones e laptops Brasil afora, e a gente precisa conversar com essas pessoas. A gente não precisa simplesmente vender serviço odontológico para eles. A gente precisa divulgar a saúde, e isso faz diferença. Isso faz diferença. E o mais interessante, as pessoas estão pesquisando por temas, e temas, assim, muito específicos, diretos. Na internet, o grande problema é que essas informações, elas estão desorganizadas. E elas confundem mais do que orientam. Eu vou mostrar alguns exemplos do ponto de vista de um cliente e não do ponto de vista de um dentista. E, obviamente, as pessoas, elas precisam de fontes seguras. E é por isso que a gente está aqui. A gente vai aprender hoje o que é seguro para o nosso cliente. Isso é muito importante. Para você ter uma ideia, hoje eu peguei, na verdade, isso aqui eu peguei ontem, tá? Peguei ontem à tardezinha esse print aqui. Isso aqui é um print do Google AdWords, que ele monitora as pesquisas só na rede do Google, ok? Não é as pesquisas em toda a internet. Então, para você ter uma ideia, o termo clareamento dental, ele tem esse nível de pesquisas aqui. Em fevereiro de 2015, ele estava ali abaixo de 70 mil, mais ou menos ali 68 mil pesquisas mês. Se você imaginar que são 68 mil pessoas que digitaram exclusivamente o termo clareamento dental. E se você olhar em janeiro de 2016, o número foi exato de 89.358 buscas, isso ontem, tá? Hoje já com certeza aumentou, mas, aliás, não aumentou porque é de janeiro, né? Vai atualizar o fevereiro. 89.358 buscas em janeiro, especificamente com o tema clareamento dental. Então, você imagina o potencial. E o mais interessante é que, se você perceber, ao longo do ano de 2015, esse número aumentou drasticamente. Diminuiu um pouquinho no final do ano, manteve-se sólido muito aqui no primeiro semestre. Provavelmente relacionado a alguma expansão do uso ou democratização de internet. É muito interessante a gente ter esse tipo de número. E aqui você tem o mesmo número para o termo implante dentário. Para o termo implante dentário. Eu fiz a busca para implantes dentários, se você olhar aqui, ó, 60 mil buscas em 2015, em janeiro de 2016, algo abaixo ali, próximo de 70, acima de 70 mil buscas pelo termo exato implante dental. E o que é mais interessante é você entender que eu não estou falando aqui de variações ainda das pesquisas, eu estou falando de termos exatos. Então, você imagina quando você trabalhar as variações. Por exemplo, clareamento dental foi o que eu busquei. Mas existem inúmeras variações, como, por exemplo, como clarear os dentes, clareamento dói, clareamento caseiro, o que clareia dente, branqueamento de dentes, como ter dentes brancos, tirar mancha dos dentes, por que o dente amarela, e uma infinidade de outras buscas que as pessoas fazem e que hoje não está fazendo com que essa pessoa veja você, por exemplo, que está me assistindo nesse exato momento. Talvez essas pessoas não estejam te encontrando simplesmente porque você não está disponível para eles. Então, se você imaginar que uma pessoa está buscando o termo exato, clareamento dental, poxa, é muito forte isso. É muito forte. É basicamente como se alguém estivesse na rua da sua casa, na rua do seu consultório, e falando, quero fazer um clareamento dental. Quero fazer um clareamento dental, e você não fala que você está ali, e ela não consegue ver o seu consultório. Imagina que cenário que seria isso. Mas é isso que tem acontecido hoje. Por quê? Porque muitas pessoas não estão ainda devidamente posicionadas na internet. Não é só estar na internet, é estar devidamente posicionados na internet. Então, nossa primeira conclusão da nossa aula de hoje é: alguém vai oferecer informação para as pessoas da internet. Pode ser você ou não. Se essa frase fez sentido para você, eu quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Alguém vai oferecer informação para as pessoas na internet. Pode ser você ou não. A escolha é sua. Eu vou voltar um pouquinho a tela
Só um minutinho que eu vou voltar um pouquinho a tela. Eu acho que agora você está me vendo. Está me vendo agora? Ok, vamos lá, vamos voltar. É muito importante você entender que todas as pessoas, eu estou falando que hoje a gente já sabe que mais ou menos 120 milhões de pessoas têm acesso à internet no Brasil. 120 milhões. E que praticamente 99% da classe A está lá, 98% da classe B está lá, e 83, 84% da classe C está lá. Mesmo nas idades mais avançadas. Quem acha que o vovô, que a vovó não usa a internet, está enganado. Provavelmente, se você pegar sua avó tem um smartphone hoje, manda o WhatsApp, fica te mandando um monte de mensagem. Isso é normal, eu recebo várias aqui das minhas tias mais velhas. Um pouquinho, a minha mãe me manda algumas mensagens ainda, e elas adoram fazer isso, é o mais interessante. Então, saiba que essas pessoas também estão buscando informações na internet. E muitas vezes, você não é a pessoa que está lá. E se você não está lá, a tendência é que você seja simplesmente ignorado e que alguém apareça no seu lugar. Alguém vai aparecer, alguém vai oferecer informação para essas pessoas. Pode ser você ou não pode ser você. Isso depende do que você está pensando. Eu vou ler um pouquinho aqui o comentário. Vamos ver se alguém concordou comigo aqui do que eu estou falando. Informações. Se eu não der, a Toyota vai dar. Deve ser alguma piada que eu não conheço. Com certeza, Fábio Rodrigues, Carla Reis, Érica, quero que seja eu. Parabéns, que é isso aí. Tomara que seja você. Realmente, tomara que seja você. Edson Sapucaí. Fernando está aqui também. Fernando é um conhecido meu aqui de Anápolis. Seja bem-vindo, Fernando. Fabiano Covinel. Legal. Luciano Guarnieri. Tânia Ferreira, em Portugal. Ela é de Portugal também. Legal. Bom, vamos lá. Vou voltar ao slide, ok? Vou voltar ao slide anterior. Só um minutinho. Vou compartilhar a minha apresentação de slide. Vou voltar aqui. Ó, a gente está com quase 500 pessoas aqui. Agora a gente vai chegar a ultrapassar o nosso recorde. Tomara que a gente ultrapasse hoje, vai ser muito legal. Vamos ao prosseguimento. O nosso desafio, então, qual que é? O desafio é como oferecer informação útil para o cliente na internet, despertando credibilidade e confiança. Guardem essas duas palavras, credibilidade e confiança. Você tem que despertar isso. Se você não desperta credibilidade, se você não desperta confiança no cliente ou no prospecto, a tendência é que você caia na vala comum. Então, pessoas que falam, que dizem que vão resolver grandes promessas e que vão fazer coisas incríveis em um dia, em poucas horas, isso gera desconfiança e você tem que cuidar muito da sua credibilidade na internet. As pessoas desconfiam, isso é normal. Então, vamos aprender a fugir disso, vamos aprender a entender como que a gente vai fugir disso. Primeira coisa, o que tem por aí? Essa tela que você está vendo exatamente agora é um print do YouTube. Eu coloquei o termo implante dental. Se você fizer a mesma coisa que eu fiz, você vai ver os mesmos vídeos, em ordem, exatamente como estão aí. Se você olhar, um dos primeiros vídeos é um da Triai Colômbia, não tem um antes ali, tá bom? Mas tem lá o da Triai Colômbia, tem um aqui, implante dentário, novas tecnologias, implante dentário minimamente invasivo. Já tem uma imagem aqui, que para o cliente, isso aqui é horrível, tá? Para o cliente, essa imagem aqui dessa boca, com essa coisa, ele não entende que isso aqui é um instrumento para inserção de implante, tem uma coisa dentro da boca da pessoa, tem outra coisa puxando e esticando o lábio dele, e tem alguns buracos, que provavelmente dói. Ele está pensando nisso. E se você acha que essa imagem aqui já é forte o suficiente, olha de baixo, tem um bloco perfurado, uma maxila atrófica, totalmente aberta, esgarçada, que o cliente, quando olha, ele vai ficar mais ou menos 30 segundos para tentar adivinhar o que é isso, e provavelmente não vai entender o que é essa imagem aqui, ele não vai entender, e se ele entender, vai ser pior ainda, porque aí ele nunca vai querer fazer implante. Que ele imagina que alguém vai fazer isso aqui com ele, ele provavelmente nunca vai querer fazer implante. Mas isso aí é o que as pessoas colocam na internet. Por que elas colocam isso? Porque, normalmente, elas não entendem
que os clientes precisam de informações diferentes do que um dentista precisa. Talvez um dentista ache lindo olhar aquele corte aqui, ó. Talvez ele olhe aqui e fale, uau, que bloco lindo. Olha essa pinça aqui, será que é uma pinça de Etriche? O que é isso? Será que é uma pinça porta-ossos? Olha só o tanto de perfuração que ele fez aqui para entrar artérias e tentar transformar esse osso aqui em algo integrado nesse tecido. O dentista está pensando nisso, e o paciente está olhando e falando, meu Deus, o que é esse negócio branco que está sendo colado nesse lugar ensanguentado? O que é isso? Eu não vou fazer implante nunca. Mas é isso aí que está por aí. E o que mais que está por aí? Anúncios confusos. Se você olhar aqui, ó, se você procurar os anúncios, implante dentário em 4 horas, está fazendo uma pergunta, implante dentário em 4 horas? Como assim? Você está me perguntando se o implante dentário é em 4 horas? O que está acontecendo? Aí tem um anúncio no meio do caminho que tem nada a ver, da Súria Dental. Aí tem outro implante dental, especialistas e mestres da USP, ou seja, todo mundo é bom. É interessante como na internet todo mundo é bom, todo mundo é o melhor, todo mundo é o mais completo, todo mundo sabe tudo na internet. A internet tem esse viés. E por mais que tenha esse viés, as pessoas continuam cometendo o mesmo erro, que é tentar iludir o público falando que, eu sou o bom, eu sou o bom, e o resto não é bom. Como se fosse difícil falar. Na verdade, é muito fácil falar que você é bom. É muito fácil falar bem de você mesmo. Oba, como que é? Eu sei coisas excelentes ao meu respeito. Poderia falar um monte de coisa boa ao meu respeito. Só que as pessoas, quando me ouvem falar bem de mim, provavelmente elas vão lá e falar, nossa, mas o Éder se acha, né? O Éder está se achando. E provavelmente seu cliente pensa a mesma coisa quando ele vê um site cheio de coisa. E aí eu optei por não mostrar sites para não constranger ninguém, porque obviamente pode ter algumas pessoas que cometem esses erros, não por maldade, mas por não saber que está errado. Eu acredito muito nisso, eu acredito que a maioria das pessoas que não estão fazendo certo, elas não estão fazendo simplesmente porque não sabem como é o certo. Eu não acredito que ninguém erraria de propósito, não faz sentido. Então, eu resolvi não expor o site de ninguém, mas eu quero mostrar algumas reações que os clientes têm. A primeira é, nossa, o implante deve doer muito, mas deve doer demais, porque eu vi aqueles buracos, eu vejo aquele sangue. E aí, se ele botar o play, então, que ele vai ver as peças girando, irrigação para um lado, para o outro, gente sugando sangue, vai ser uma loucura aquilo ali. Ele vai realmente pensar que aquilo só dói. E no Google, ele vai dizer isso, ele vai falar, nossa, todo mundo diz que é bom. O que será que está acontecendo? Por que todo mundo é bom? O que será que está faltando hoje na internet? E está faltando isso aqui, gente. Está faltando alguém que pense na necessidade do cliente. Porque a maioria dos dentistas se comportam de forma egocêntrica. E assim, eu não quero que ninguém aqui se sinta ofendido com isso. Mas parece que a classe odontológica, ela tem uma necessidade enorme de falar bem de você, dela mesma. O dentista quer falar bem dele mesmo para o paciente. E isso não faz diferença para o paciente. O paciente, ele quer alguém humano, ele não quer alguém que é o bambambam, bam, bam. Ele quer alguém que ele possa confiar. É isso que ele quer. E, principalmente, ser ou não bambambam bam, bam, não é errado. Ser bom não é errado. Inclusive, é obrigação. Ser bom dentista não é diferencial. Ser bom dentista é o mínimo que você tem que ser. Se você não é um bom dentista, por favor, vá fazer uma atualização, vá fazer uma especialização e torne-se bom, porque isso é necessário. Falar que ser bom é diferencial é coisa de quem está pensando de forma incorreta. O paciente, ele é o mínimo que ele precisa é que o implante fique bem feito, é que a ortodontia fique bem feito, é que a coroa fique bem adaptada. Isso não é diferencial. Diferencial é atender bem, é entender o cliente, as necessidades dele, é atender ele de forma fazendo com que ele se sinta muito bem atendido, muito bem tratado, que ele se sinta cuidado por aquela equipe que ele confiou a saúde dele. Isso que faz a diferença. E na internet dá para fazer isso também. A internet dá para fazer isso. Vamos entender isso aqui, ó. Cliente versus dentista na internet. Essa aqui é bem interessante. Olha só. Quem vai resolver as necessidades do cliente? É o dentista ou é o implante? Eu estou usando implante de exemplo, ok? Mas eu poderia substituir por canal, se eu estiver falando de endo, poderia substituir por aparelho, se eu estivesse falando de orto, poderia substituir por qualquer outra
ação odontológica, ok? Não tenho nenhuma predileção por implante, não. Apesar de ser implantodontista, não tenho. Bom, quem vai resolver minhas necessidades? É o dentista ou o implante? Vamos entender essa frase. O que o cliente quer? O cliente, o paciente, o que o cliente quer? O cliente quer mastigar bem com segurança. Ele quer isso. O cliente que perdeu um dente, ele quer mastigar bem com segurança. Pode querer estética? Pode. Eu estou pegando um exemplo, ok? Um exemplo. Ele quer mastigar bem. O que o dentista normalmente fala para ele? Vamos colocar um implante. Então, a queixa do paciente é, doutor, eu quero mastigar bem, com segurança. O dentista já fala, ok, vamos botar um implante aí. Se fosse 20 anos atrás, ele falava, ok, vamos fazer uma PPR com nichos para adaptar bem essa estrutura metálica, para não forçar os seus dentes, fazer um grampo muito bem contornado aqui, para ter a retenção só no ponto certo. Isso seria verdade se eu estivesse falando há 20 anos atrás. Eu ia falar exatamente isso. Hoje eu estou falando, vamos colocar um implante. E o que o paciente precisava ouvir? O que o dentista deveria falar para ele? Olha, paciente, nós sabemos resolver a sua necessidade de mastigação. E qual que é a diferença do dentista falar a resposta que está embaixo da resposta que está à direita superior? É a percepção que o cliente tem. O cliente precisa, a dúvida do cliente é, quem vai resolver minhas necessidades? É o dentista ou o implante? Isso está na mente do cliente. Se você responde, ok, vamos colocar um implante, quem está resolvendo o problema do paciente é o implante. Agora, se você responde, não, nós sabemos resolver sua necessidade de mastigação. Aí, quem sabe é o dentista. Quem resolve o problema é o dentista. E parece que essa coisa é muito parecida, essas respostas são muito parecidas, mas vamos pensar juntos, e aí eu vou voltar à tela, porque eu quero olhar para você enquanto eu falo isso. Vamos olhar aqui. Ó, a gente passou de 500 pessoas, ok? O objetivo é chegar próximo de 1.000. Vamos ver se a gente consegue fazer essas pessoas assistirem, participarem junto com a gente aqui. Mesmo assim, eu estou muito feliz com esse número. Muito feliz mesmo de ter 500 pessoas aqui ao vivo. 510 agora ao vivo. Vamos lá. Vamos entender bem isso aqui. Quando eu, dentista, falo que o que resolve o problema do cliente é um implante, eu estou transferindo o poder para uma coisa, para uma peça, para um implante. Ó, isso aqui é uma garrafinha d'água. Vamos supor que isso aqui é um implante. Se eu falo para o meu cliente, olha, isso aqui resolve o seu problema, essa peça resolve o seu problema. Bom, essa peça eu sei colocar, eu sei instalar, e muito bem. Só que o meu concorrente da esquina também sabe, o meu outro também sabe, o colega da outra cidade também sabe, e uma dezena de pessoas também sabe, uma centena, milhares de pessoas também sabe fazer a mesma coisa. Agora, o paciente não é bobo. Se ele olha e fala, não, então o que resolve é isso aqui? Bom, Éder, mas isso aqui você está cobrando caro, Éder. Você está cobrando 3 mil reais para colocar isso aqui na minha boca, Éder. Isso é muito careiro. O outro cara ali, ele faz isso aqui por 600 reais. E ele está certo. Porque eu não falei que a solução é isso aqui. Eu não falei que a solução é implante. Ele quer mastigar. Eu acabei de falar para ele que a solução é implante. Bom, se a solução é implante, tanto faz se sou eu que vou colocar ou se é outra pessoa que vai colocar. Afinal de contas, o paciente tem aquela percepção de, bom, se eu estou contratando um dentista, o mínimo que eu espero dele é que ele faça bem feito. Fazer bem feito não é diferencial, é obrigação. Eu sei fazer implante? Sou muito bom em fazer implante. E eu não sou diferenciado por saber fazer implante. Eu estou cumprindo a minha obrigação. Se eu não soubesse fazer, eu nem deveria estar fazendo. E assim funciona. Tem que ser assim. Agora, se o meu paciente quer mastigar, e eu falo para ele assim, olha, quem pode te ajudar a mastigar melhor sou eu e a minha equipe, com as habilidades que a gente tem aqui, com a estrutura que a gente tem. Eu tirei o poder de comparação, eu tirei o foco. O meu paciente que antes estava olhando para o produto, agora ele está olhando para mim. Ele está olhando para você agora e falando, uau, é você a pessoa que vai resolver o meu problema, não é mais o implante. O implante é o como, gente. Eu quero que você entenda isso. O implante é o como. O implante não é o que resolve o problema do paciente.
O implante é um instrumento. O implante é um instrumento. E se você tratar o implante como se o implante fosse a salvação da lavoura, o paciente vai virar e pensar que o implante é a salvação da lavoura. Afinal de contas, o formador de opinião é você. Você que é o dentista. Você que está falando para ele que é importante o implante, não é a habilidade do dentista. Então, quando a gente fala de internet, e eu quero misturar as coisas agora com você, eu quero dizer que a forma como você expõe a informação faz com que o seu cliente veja se você é ou não a pessoa ideal para ele. Porque aí fica fácil comparar ou não comparar. E eu te garanto, as pessoas não querem comparar, elas querem resolução. Todo mundo quer resolução. Todo mundo quer os problemas resolvidos. Ninguém quer ficar perdendo tempo comparando soluções. Ele quer o problema resolvido, de preferência hoje, de preferência agora, no mesmo exato momento. Todo mundo é assim. Nós somos assim também. Então, vamos mudar a nossa forma de olhar a odontologia, porque nós estamos contaminados com aquela ideia errônea que a gente vê no Congresso. Quem vai no Congresso, quem vai no CIOSP, quem vai no CIOG, quem vai nesses congressos maiores, chega lá e vê só propaganda de produtos. É propaganda do gel de clareamento, é propaganda do aparelho autoligado, é propaganda das marcas em si. A propaganda é da marca, é do produto. E aí a gente começa a fixar aquilo e fala, nossa, eu vou chegar para o meu paciente e vou falar que a marca do implante é melhor do que a outra marca. Eu esqueço que eu sou o diferencial daquilo ali. Agora, você está levando a informação errada, você está pegando a informação do congresso, que é uma informação para técnico, para dentista, para técnico, e levando para um público leigo que não deveria nem saber se é melhor Conimorse da Strauma ou Conimorse da Ankylos. Nossa, é muito complexo para ele entender isso. E não tente colocar isso na cabeça do cliente, porque não dá para entrar. Não dá para entrar, muitos implantodontistas não sabem essas diferenças, e eu não estou falando mal disso, porque realmente é muito complexo. Muita gente acha que sabe das diferenças das marcas, acha que sabe das diferenças das prescrições ortodônticas, mas na prática não sabe. E, porque é realmente muito difícil. Agora, imagina se para o dentista, que é difícil, imagina para o paciente, é muito mais complexo ainda. Um dentista que estudou, às vezes, 7 anos para finalizar uma especialização. Bom, vamos voltar, não quero falar sobre aprendizado hoje, não, mas eu prometo um dia falar sobre aprendizado. Eu tenho algumas ideias que eu acho que são bem pertinentes. Mas vamos voltando aqui ao slide, eu quero deixar para você uma informação, que é a forma como você expõe a informação na internet determina a forma como o cliente vai responder a... Eu estou lendo alguns comentários aqui, de vez em quando eu paro para ler alguns comentários. A Melissa, muito legal. Melissa, você não precisa colocar seus contatos na internet e ser assaltada, não. Você não está tendo neurose, não, mas você não vai colocar seu endereço, né? Mas o seu endereço comercial não tem problema, até porque você mora onde? No Rio de Janeiro? Provavelmente você deve ter um porteiro muito bem treinado na sua clínica, no seu consultório, porque é muito comum em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, cidades maiores, as pessoas terem realmente que deixar o documento para entrar no consultório, e faz parte, é normal. Eu acho bem interessante. Legal. Vânia está gostando? Legal, Vânia. Legal, muito bacana. Fernando está aqui. Aldo, muito obrigado pela presença. Daniele, Edma, Juliana. Muito legal, gente, muito legal. Bom, vamos voltar aqui. Então, é muito importante a gente priorizar o tipo de informação. E agora, eu vou conversar sobre isso com você. Se o que eu estou falando para você faz sentido, eu quero que você faça um teste junto comigo agora, e vai ser muito legal, porque amanhã de manhã você vai ter o poder da internet. Você está nessa página que está aqui à sua esquerda, ok? Só que está passando o meu vídeo aí. Está passando aí. Embaixo tem um botão escrito curtir. Eu gostaria que você clicasse nesse botão. Clique nesse botão. Você não vai simplesmente curtir esse vídeo, não. Quando você clicar nesse botão, você vai fazer parte de um grupo de pessoas que eu consigo conversar de forma mais direta. E isso vai ser muito interessante, porque eu vou te entregar algumas informações bem exclusivas, e você vai entender como é fácil
usar a internet a seu favor. Mais para frente eu vou ensinar a usar isso aqui no consultório odontológico. Bem legal. Faz esse favor para mim, coloca lá, dá um curtir e volta aqui para a aula para a gente dar prosseguimento, ok? Faz esse favor para mim, se puder, faz agora para a gente acompanhar junto e amanhã de manhã vai ter um feedback bem legal. Na próxima aula, semana que vem, nas próximas segunda-feira, eu volto a falar sobre esse botão aqui, sobre a importância dele e a gente volta a conversar um pouquinho, ok? Vamos passar para frente. Vamos lá. Bom, eu já falei como usar alguma informação sobre a internet e agora vamos entrar realmente como usar o site. Primeira coisa, a primeira regra é o seu site, e eu estou falando exclusivamente de site agora, ele precisa ser limpo, limpo. É sem termos técnicos ou termos pesados para clientes. Clientes não sabem termos técnicos. A informação tem que ser direta, clara e objetiva. Olha só, quanto mais informação o cliente tem, mais dificuldade ele tem de compreender a mensagem. A internet não é lugar de fazer consulta e nem de tirar todas as dúvidas. Você tem que falar o essencial para o cliente, o essencial para ele ficar tranquilo, confiar em você, entender que você é uma pessoa que tem a informação que vai resolver a necessidade dele. Você não tem um implante para ele. Você tem a solução profissional para ele. Não é um implante, não é a coisa. É a habilidade, a capacidade. Você tem a capacidade. É isso que tem que estar na internet. Então, por exemplo, vamos lá. O que não fazer? Isso aqui eu peguei de um site, e é um site da internet com uma boa taxa de visitação. É um site de consultório odontológico, eu não vou identificar, porque eu falei que não ia identificar, mas é um site que investe muito em propaganda, em publicidade. Eu quero te mostrar os erros, para que você não cometa esses erros. Não é para criticar o dono do site, tanto que eu tentei tirar tudo aqui que identificasse. Vamos lá. Primeira coisa, encher linguiça com informação irrelevante. Olha lá. Eu vou ler informação irrelevante para você, que talvez não esteja tão claro para a tela de vocês, principalmente para quem está com a internet um pouco menos potente. Aí ele vai ver um pouco menos de qualidade, talvez não veja tão nítido, mas eu vou ler para você. Está escrito assim, ó, implante dentário, está escrito errado ainda, tá? Implante dentário sem acento, 2 pontos, vantagens. Está fazendo uma pergunta. Então, assim, veja a construção errada da frase. Implante dentário, 2 pontos, vantagens, interrogação. Não tem sentido. Então, assim, eu garanto uma coisa, um cliente mais conhecedor da língua portuguesa, vamos dizer assim, provavelmente já vai perder uma grande credibilidade esse consultório, essa clínica, por causa desse tipo de erro. Então, vamos lá. A perda de dentes pode levar a problemas estéticos de mordida e ósseos, portanto, é fundamental uma rápida reposição do dente, mais vantagens. Gente, não tem uma mensagem sendo passada aqui. Não tem. Eu não li errado, não. Se você não está me lendo junto comigo, eu não li errado, não. Vou ler de novo. A perda de dentes pode levar a problemas estéticos, de mordida e ósseos. Portanto, é fundamental uma rápida reposição do dente. Mais vantagens. Então, assim, não tem muito sentido. Aí tem, o implante dental é fixo. Bom, eu acredito que todo mundo sabe disso. Não há necessidade de comprometer os dentes naturais adjacentes. Mais ou menos, né? O implante paralisa a atrofia do osso após a perda de um dente. Isso aqui é grego para um paciente leigo. E aí embaixo já vem implante dental contraindicações em pacientes que apresentam problemas de saúde geral. Gente, todo mundo tem problema de saúde geral. Eu duvido, mas eu acredito assim que pelo menos 80% da população, se colocar, eu conseguiria diagnosticar algum problema de saúde geral. O cara pode ter, alguma coisa ele tem. Ou ele tem o ácido úrico um pouquinho alto, ou o colesterol, ou ele tem a glicemia um pouquinho elevada, ou ele tem a pressão um pouquinho. E eu não estou falando de pessoas doentes, eu estou falando de pessoas com pequenos distúrbios. Então isso aqui já deixa a coisa muito confusa. E segundo, quando não há uma quantidade de osso suficiente para a colocação do implante. Pode ser solucionado com técnicas de enxerto. Bom, se pode, então não é contraindicação. Parece lógico isso para você? Como que eu contraindico uma coisa e depois eu falo que tem uma solução? Então não é contraindicação. E aí depois tem mais informações que eu não vou detalhar tanto para não ficar longo. Bom, ícones que
pacientes não vão querer interagir. Tem aqui, ó, Pinterest, LinkedIn, tem um aqui que eu nem conheço, nem conheço alguns links que estão aqui, e os pacientes, muitas vezes, eles não querem falar sobre isso, principalmente quando a gente está falando sobre implante, que é um assunto muito íntimo. É muito íntimo isso. Então, pode colocar botão? Pode, mas, cara, precisa de dois? Precisa de dois? Coloca só um, deixa só um lá. Algumas pessoas vão interagir com isso aqui, mas não precisa encher a página, vai ficando feio, vai ficando estranho. E agora em verde, olha aí, subdivisões que complicam o pensamento do paciente. Se você olhar, tudo que está em verde é um pouco relacionado. Por exemplo, carga imediata em implantes. Bom, provavelmente o leigo não sabe o que é carga imediata, mas está escrito carga imediata em implantes, embaixo está escrito enxerto ósseo, embaixo está escrito implante dentário, embaixo está escrito prótese dentária, embaixo reabilitação oral e embaixo day clínico odontológico spa. Eu fico meio confuso quando eu vejo tantos termos, e se eu fosse um paciente, eu não saberia aonde eu tenho que clicar. E se eu não sei, provavelmente eu vou clicar ou no lugar errado ou eu vou embora. E logo embaixo já tem outro post, ó, assuntos adicionais que distraem as pessoas, mais lidos, prótese dentária, não dá para entender nada, está escrito prótese dentária. Depois, clareamento dental, devo fazer antes ou acabou. Pericoronarite, inflamação do DEM, acabou. Enxerto ósseo, banco de ossos. Nossa, quando eu vejo o termo banco de ossos, eu fico imaginando algo muito sinistro quando eu sou leigo. Muita informação que não deveria estar aqui. E aí embaixo já tem últimos artigos, que também não tem sentido. Então, ou seja, eu queria que o paciente entendesse alguma coisa sobre implante e eu confundo ele mais ainda. Eu não deixo ele prestar atenção no que está acontecendo no meu site. Isso é um erro clássico. E agora, vamos lá para o que deve ser feito. O que deve ser feito? Bom, olha só. Aspecto leve, claro, fácil visualização. Se você vê esse site aqui, esse é um modelo, ok? Agora eu vou te apresentar esse modelo. Se você olhar, ele tem simplesmente 4 opções de cliques. Não tem mais nada. Ou a pessoa vai falar de aparelho, ou de estética, ou de implante, ou de clareamento e ponto final. Não tem muita opção. Por quê? Porque eu não quero que a pessoa fique perdida no meu site. Eu não quero que ela não saiba onde ela vai clicar. Se ela quer aparelho ortodôntico, ela vai clicar em aparelho. Se ela quer implante, ela vai clicar em implante, ponto final. Eu tenho que facilitar o comportamento do meu cliente. A descrição é simples, não tem aqui a parte do nós somos os melhores. Nós somos os melhores dentistas. Não tem isso, porque isso já tem em todo lugar. Isso perde credibilidade. Já falei sobre isso. É muito fácil falar bem de você mesmo. É muito fácil falar bem de você mesmo. Então não faça, não cometa esse erro de ficar falando bem de você mesmo. Subdivisões de fácil acesso, sem dupla interpretação. É fácil acessar esse site. É muito simples. E a ausência de distrações. Não tem aquela poluição visual. Não tem. Então, o paciente se sente mais facilmente, fica muito mais fácil para ele trabalhar aqui. Para você olhar aqui um exemplo, e aí a gente entra no próprio, na parte da informação que está no site, ó, texto, quando você vai trabalhar com texto? O texto tem que ser claro, direto, e principalmente convide a pessoa para deixar o contato dela, seja o e-mail, seja o telefone, qualquer coisa, você tem que pegar o contato da pessoa, a pessoa não tem que entrar no seu site e ir embora, e depois, quem sabe, ela lembra do seu endereço, ela não vai lembrar. O seu endereço da internet provavelmente é muito complexo para ela lembrar, ninguém lembra mais de nada. Ninguém lembra do seu endereço, é www, já começa difícil, 3 Ws, www.fulanodetal.com.br, para quê? Então, assim, a informação tem que estar com call to action, a gente chama disso aí, que é a chamada para ação. Ou um vídeo, é a outra opção, que se você ver aí embaixo, ó, um vídeo com chamada para deixar o contato. Esse vídeo é bem interessante, muito interessante. E opção 1, você mantenha uma sequência de e-mails automáticos com o cliente, ou seja, ele deixa o e-mail para você e um programa que você coloque, isso é simples de falar, eu não vou demonstrar isso passo a passo, porque ia ficar longa a aula, não é o nosso objetivo, falar de e-mails hoje, é de sites, mas você consegue hoje manter uma sequência de e-mails automáticos com o cliente. É muito fácil. E opção 2, que é mais simples ainda, pega o telefone do cliente e liga para ele. É muito simples fazer isso. Essa aqui é a página
Essa é a melhor página que já foi criada para odontologia. E, assim, eu não estou falando isso porque foi a Odontobranching que criou, mas ela foi fruto de praticamente 2 anos e meio de estudos sobre comportamento de pessoas na internet. O que você está vendo aqui, ó, na parte esquerda, é um vídeo sobre estética bucal. Aqui à direita, um texto. Olha que o texto é enxuto, é simples. O texto não é chato de ser lido, a pessoa não demora para ler, ela demora 20 segundos, 25 segundos para ler esse texto. E aqui embaixo tem um call to action para a pessoa deixar o contato dela. Porque se ela deixar o contato dela para você, você vai conseguir conversar com ela. E é isso que importa, você tem que conversar com o cliente. É isso que importa. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui a minha tela. Pessoal, faz o seguinte. Só um minutinho, voltei. Você está me vendo aqui de novo. O que eu quero que você pense é o seguinte. O cliente que está na internet, uma pessoa qualquer, ela não pode se distrair. Ela tem que ter uma coisa para ela prestar atenção. Imagina aqui, ó, eu estou falando com você agora, você está me ouvindo, você está prestando atenção em mim. Imagina, de repente, aparecer uma segunda pessoa aqui e ficar assim, ó. Aí aparece um outro aqui do lado e começa a falar com você. E aparece um terceiro e fica piscando. E eu fico tentando prender a sua atenção. Será que eu vou conseguir? Provavelmente não. Provavelmente você vai olhar e falar assim, poxa, Weber, tem uma pessoa aqui te incomodando e está me incomodando também. Então, se você imaginar uma pessoa consumindo informação sua na internet e você coloca mais um monte de informação do lado, você deixa essa pessoa confusa, ela não sabe para onde ela olha. E se ela não sabe para onde ela olha, ela se perde. Ela perde a concentração do que ela estava fazendo. Se eu botar 5 pessoas falando aqui, você para de ouvir. Você para de ouvir o que eu estou falando. Você fala, nossa, está poluído, eu vou, sei lá, pegar o celular aqui e ficar no celular mexendo. Você vai fazer isso, porque é uma reação humana. Faz sentido? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu mostrei para vocês que tem um vídeo ali. Vocês querem ver esse vídeo? Eu prometi ficar com vocês 45 minutos. A gente tem mais 5 minutos de aula para eu falar mais algumas informações importantes. Mas se vocês quiserem, eu mostro o vídeo e aí a gente estende 5 minutinhos a mais do tempo. Pode ser ou não? Faz o seguinte, coloca aqui para mim, é uma enquete rápida, ok? Enquete rápida. Coloca aqui para mim se vocês querem ver o vídeo, que eu acho que é o melhor formato que existe hoje. E é o melhor formato que a gente conseguiu chegar. Eu vou explicar como que a gente chegou nesse formato também, porque ele não saiu aqui da minha cabeça, eu não sou o gênio da criação, de jeito nenhum, mas eu fico testando coisas, eu fico testando. E eu testei inúmeras formas de captar clientes, inúmeras formas, algumas deram errado, algumas deram certo, e aquelas que vão dando certo, a gente vai pegando e fala, tá bom, deu certo. Como que a gente melhora? Eu dei essa mesma aula há um ano atrás no CIOSP, olha que legal. Eu falei no CIOSP, mas naquela época eu não tinha testado vídeo ainda. E eu falei assim, gente, se você pegar aqui e mandar um e-book para o paciente, vai ser legal. E realmente aquilo era extraordinário. Agora o vídeo, ele se mostrou mais extraordinário ainda. E aí eu quis fazer um modelo de vídeo que fosse fácil de ser construído por um leigo, por um dentista, que você não precisasse de uma equipe profissional, porque isso para mim é importante. Eu tenho que entregar um conhecimento que você consiga aplicar, não pode ser um conhecimento que você não consiga aplicar. Tem que ser algo aplicável. Então, vamos lá. Deixa eu ler aqui, ver se as pessoas querem ouvir ou se não querem ouvir. Se não quiser ver, não tem problema nenhum. A gente segue em diante. Bom, a Lígia quer ver, a Nage quer ver, a Érica quer ver, André Luiz quer ver. Beleza, galera. Alexandre, Eduardo. Bom, que tipo de informação o cliente quer? Entenda o que o seu cliente precisa. E é muito interessante, muito importante que você faça exatamente aquilo que o cliente precisa, que é aquilo que eu falei agora há pouco para você. Não é o que o cliente, não é o como que é importante, é o que a pessoa precisa, é isso que você tem que colocar. Então, por exemplo, a gente seguindo a linha do implante. Se eu vou falar de implante, o que eu posso abordar? Informações que deixem o cliente confiante, seguro e que projete o cenário benéfico de quem faz implantes. Qual que é o cenário benéfico?
Por que uma pessoa faz implante? Ela não faz implante para ter um pino na boca. Ela faz implante para ter segurança, para ter alimentação, para ter estética, para ter outros benefícios, que são benefícios vivenciais, relacionados à vida dela. E o que não se deve abordar? Informação de qual tipo de implante é o melhor, como se faz cirurgia, se precisa de enxerto ou não, e qualquer informação que só deveria ser abordada depois de examinar o paciente. Então, tudo aquilo que é mais técnico, e a gente, como dentista, a gente tem uma tendência de querer falar sobre a parte técnica. Então, não fale, segure essa sua vontade. E fale simplesmente das coisas que o paciente precisa naquele momento, que é a sensação de confiança, de credibilidade em você. É isso que ele precisa. Tudo bem? Bom, aprendido a primeira parte, que é o que tem que estar na internet, o que funciona na internet, a gente tem um segundo desafio. Tá bom, e agora? Como é que eu levo as pessoas para o meu site, então, Éder? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero deixar claro para você. Olha, propaganda tem custo e alguém paga por ela. Então, assim, propaganda de graça não existe. Se você acha que ter acesso, olha só, a 84% das pessoas que buscam informações específicas sobre o tratamento odontológico na internet, se você acha que isso deveria ser de graça, saiba que a indústria da internet não pensa assim. Não existe um Google para dar informação de graça, gente. O Google existe porque tem gente pagando anúncio. O Google existe porque tem gente pagando anúncio. O Facebook existe porque tem gente pagando anúncio. Muitos de vocês vieram para cá através de anúncios que o Dr. Branding fez, e vocês já compraram provavelmente muitas coisas na internet através de anúncios. Então saibam que isso é normal e use isso como algo normal na vida de vocês. Porque tem muita gente querendo vender facilidade. Tem muita gente querendo vender milagre que não funciona. Por exemplo, tem um e-book que se você fizer 3 postagens no Facebook, no Instagram, você vai ter um monte de gente no seu consultório. Isso é mito, gente. Não é mentira, é mito. É diferente. Por que é mito? Porque existe um algoritmo no Facebook, e o Google também tem, que muda constantemente, exatamente para não ter alguém que aprenda a viciar o Facebook, ou o Instagram, ou o Google, ou o Twitter, ou qualquer mídia da internet, para conseguir aparecer de forma mais abrangente do que outras pessoas. Então, a internet, ela busca proteger essas pessoas desse tipo de ação. Aí tem o outro mito, posso fazer SEO. Se você não sabe o que é SEO, nem precisa se preocupar muito com isso. E aparecer na busca orgânica do Google, aquela busca que aparece lá organicamente. Isso não é possível para sites de consultórios odontológicos. Olha, lê essa parte que eu coloquei, ó. Empresas de grande porte, Colgate, Oral-B, eu estou falando na área odontológica só. Elas investem algumas dezenas de milhares de reais por mês. Algumas dezenas de milhares de reais por mês, é isso mesmo. Para otimizar suas publicações a ponto de aparecer na busca orgânica do Google. Isso também leva tempo, de 6 a 12 meses, e muda de novo, e muda. Quando o Google começa a perceber que as pessoas estão conseguindo ranquear bem nele, fácil demais, ele muda a forma de exibir as postagens orgânicas. Então, assim, precisa de muita atenção, quantidade de artigo, texto, vídeo, produzir muito material. E para consultório, é algo que foge do padrão. Foge do padrão, porque você é dentista, você não tem que ficar produzindo artigo o dia inteiro para o paciente pegar e ficar lendo. Então faz o seguinte, produz um bem feito, produz um bom vídeo, coloca lá e paga anúncio. E é isso que funciona, porque o anúncio na internet ele é barato, e ele funciona. Para vocês terem uma ideia, você pode fazer anúncios como esses que estão aqui à sua esquerda, são anúncios, esses bannerzinhos são pequenos anúncios, e esses anúncios enviam as pessoas para o seu site. E lá no site tem o famoso call to action, que é buscar a ação do cliente, buscar o contato, o e-mail, o telefone, alguma coisa dele. E aí você vai ligar para esse cara, a sua secretária vai ligar para ele, vai conversar com ele, vai marcar uma consulta. Ou então você vai mandar e-mail para ele, dando informação útil, que ele vai olhar e falar, poxa, o Dr. Éder é um cara legal, olha, ele mandou um monte de informação útil. O Dr. Éder deve ser um cara bom, deve ser um bom dentista, deve ser um dentista diferenciado. Eu vou tirar minhas dúvidas com ele. E aí ele vem para a consulta, e quando ele vem para a consulta, normalmente é mais fácil
de você fechar aquele caso daquela pessoa que já te conheceu antes, que já teve uma impressão de você. E eu acho que isso faz sentido para você. Então, vamos lá. O modelo que a gente está apresentando aqui, esse modelo que eu trouxe, como eu disse, ele não é um modelo que saiu do nada, da minha cabeça, simplesmente eu inventei esse modelo. Não foi assim. Esse modelo foi criado no final de 2014, meio de 2014, e depois ele passou por algumas atualizações. Como eu falei ano passado, dessa palestra no CIOSP, eu estava falando de e-book, estava falando de entregar um conteúdo digital, e agora eu estou falando de vídeo, e isso foi muito por influência do Érico Rocha, que é um mentor que eu tenho aqui no Brasil, é uma pessoa que, no Brasil, é a pessoa que mais entende de marketing digital, não para dentista, ele é genérico, ele é o meu mentor hoje, e esse modelo que foi feito junto com ele, o Érico, ele tem uma empresa que chama ClickPages, é uma empresa que trabalha com internet, e ele vai divulgar esse nosso modelo dia 20 de março. Então, não é uma coisa que eu vou divulgar, mas eu vou apresentar para você esse modelo. Na verdade, eu fiz o seguinte, eu criei esse modelo, muito com a participação do Érico, e o Érico, que tem uma empresa, falou, tá bom, Éder, eu vou desenvolver esse seu modelo para que os dentistas tenham acesso, porque a maior dificuldade que eu tenho, pelo menos com os meus alunos, que são pessoas que eu acompanho de perto, poxa, Éder, eu acho muito legal o seu site, eu acho muito legal o seu modelo, eu vejo que funciona, mas eu não encontro uma agência que consegue fazer o site do jeito que você ensina. Por que não sabe? Porque as agências estão muito atrasadas quando a gente fala em relacionamento com dentistas. Eles podem ser ótimos em outras coisas, mas especificamente na odontologia, eles aprontam aquele tipo de site que eu mostrei como modelo errado, que é aquele site lotado de informações. Óbvio que não foi o dentista que montou aquele site, porque você vê que tem até informações ali que não estão corretas em termos técnicos, termos não corretos. Então, provavelmente foi um leigo que montou aquilo ali. Então, por isso que não funciona. Tudo bem? Então, esse modelo eu vou apresentar para vocês dia 23 de março, é esse que eu te falei que eu me comprometi aqui publicamente hoje a entregar isso gratuitamente. E aí eu quero mostrar os resultados do nosso teste que foi realizado. Bom, a gente investiu R$100 com a divulgação de um vídeo. Não é esse vídeo que eu mostrei para vocês, foi outro vídeo. Esse vídeo agora a gente fez recentemente e ele não está pronto ainda. Eu quis mostrar uma versão para vocês entenderem o negócio. Como eu falei, eu não posso mostrar tudo ainda, mas eu quero mostrar os resultados. Bom, a gente investiu R$100 no Google, simplesmente no Google, comprando a palavra estética bucal. A gente comprou a palavra estética bucal na minha cidade e a gente teve cliques que as pessoas chegavam lá, viam um vídeo e a gente conseguiu, com R$100 de investimento, 23 contatos de pessoas, 15 consultas agendadas e 9 clientes convertidos em tratamento. 9 clientes convertidos em tratamento. E o nosso faturamento com essa campanha foi R$31.500, um pouquinho mais do que isso aqui, R$31.500 para R$100 investidos. Então, se você tinha dúvida de que precisa estar na internet, pense bem e veja como que isso aqui está forte hoje em dia. Como que está forte a internet hoje em dia. Então, isso foi conseguido simplesmente com informação clara. Se você olhar, foi só informação clara, não foi nada demais. Foi somente uma informação clara para você, sem nenhuma coisa a mais. Bom, vamos lá. Conclusão. Internet é uma fonte de tráfego de alta qualidade. 84% dos usuários buscam informações sobre odontologia na web. E a quantidade de novas buscas na internet aumentou 3 vezes entre janeiro de 2015 e janeiro de 2016 para muitas áreas na odontologia. Então é muito interessante, muito importante que você coloque lá, ok? Bom, eu vou mandar para vocês daqui a pouco os slides no e-mail de vocês, que aí vocês vão poder confirmar e conferir algo a mais. E também eu vou realizar uma nova aula assim que o Clique disponibilizar esse template que a gente criou para vocês. E aí eu vou mostrar o uso, eu vou mostrar como é que faz o anúncio, que eu não mostrei aqui, porque obviamente não cabe numa aula só. E se você gostou, eu gostaria que você deixasse o seu comentário aqui embaixo. Quero dizer que o seu feedback é extremamente importante para a gente. É extremamente importante. Eu gostaria de ver, ouvir a sua palavra aqui. Eu gostaria de ler o que você achou dessa aula, a sua impressão.
ok? E deixar mais uma notícia para